a nossa doutrina espírita. Eu agradeço o convite e espero que seja uma tarde agradável e útil para todos nós. Só compreendendo o que nós somos, nós temos condição de entender como adoecemos e por que adoecemos. Leon Denis, que foi um dos principais seguidores de Allan Kardec, ele dizia que o estudo da doutrina espírita deveria começar sempre respondendo essa pergunta: que é o homem? Notem que Denis não pergunta quem é o homem, porque são coisas diferentes. Quando nós perguntamos quem é, nos referindo a qualquer coisa, nós estamos querendo saber a objetividade dessa coisa, ou seja, seu peso, sua cor, sua textura, como ele é visto, quem é. Quando nós perguntamos que é, nós estamos querendo entender a sua subjetividade, algo mais complicado, qual a sua natureza, qual a sua essência. Por isso, Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Como nós vamos descrever Deus? A sua objetividade, seu tamanho, seu peso, a sua cor. Kardec perguntou que é Deus, qual a sua essência. Se a pergunta fosse quem é o homem, a resposta seria dada pelos livros de biologia. O homem é um animal da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que vive mais ou menos 74 anos, etc, etc, etc. Quem é? Como ele é visto? Como ele é representado? Qual a sua objetividade? Não é essa a proposta de Leon Denis. Que é? Qual a natureza humana? Qual a sua essência? Se nós perguntarmos para um representante da ciência oficial que é o homem, a resposta vai decepcionar um pouco. Eles vão dizer assim: o homem é o resultado da interação dos genes herdados dos pais em certo ambiente. Eu tirei essa definição de um livro chamado Projeto da Vida, de dois biólogos ingleses, Paul Martin e Patrick Batterson. Ciência, nós somos isso. Um bocado de uma substância química chamada DNA, onde estão contidos os genes que se desenvolveram em dado ambiente. Nenhum de nós vai negar o papel dos genes e do ambiente na constituição daquilo que nós somos. Genes, na verdade, são pedacinhos de uma substância química, de uma molécula chamada DNA. Eles estão contidos no interior das nossas células. Cada célula tem mais ou menos 25 mil genes. E por que esses pedacinhos dessa substância química são tão importantes? Porque os genes definem as proteínas que o nosso corpo vai fabricar. Ora, as proteínas são o que há de mais importante em nós. Elas estão na pele, nos ossos, nos músculos. As enzimas que metabolizam os alimentos são proteínas. Os anticorpos que nos protegem das infecções são proteínas. O nosso cérebro funciona a partir da interação de milhares de proteínas diferentes. Como os genes definem as proteínas que o nosso corpo vai fabricar, a gente consegue entender a importância dos genes na vida de cada um de nós. A ciência já sabia de muitos anos o papel dos genes nas nossas características físicas, cor dos olhos, altura, peso, predisposição a certas doenças. De 30 anos para cá, a ciência começou a identificar o papel dos genes em nossas características psicológicas. Timidez, abertura ao novo, violência, amabilidade, comportamento de risco. Hoje, ninguém tem mais dúvida que a nossa personalidade, ou seja, o nosso jeito de ser, tem componente genético. Nos animais, isso foi identificado primeiro. Se nós pegarmos, por exemplo, a mosca da fruta, e se nós trocarmos de seus genes, ele muda a sua orientação sexual. O macho passa de sentir atração por uma fêmea e passa a sentir atração por um macho. Um gene mudado na mosca da fruta.
Existe um verme muito estudado pelos biólogos, chamado C. elegans, porque ele tem apenas 1.000 células, sendo 300 neurônios. Ele é um verme muito sociável, sempre está junto dos seus pares, toma refeição juntos. Mas se nós neutralizarmos 3 dos seus neurônios, ele muda o seu comportamento social. Se transforma num verme antissocial, só fica sozinho. E os primatas, os grandes primatas, muito próximos de nós evolutivamente, os genes definem os comportamentos. E os gibbons, que são primatas que vivem na Ásia, são monógamos. Formam um casal e vivem em grupos a vida inteira. Não há relato de adultério entre eles. Os bonobos, também chamados de chimpanzés hippies, são o contrário, altamente promíscuos, fazem sexo o dia inteiro. Macho com fêmea, macho com macho, fêmea com fêmea, adulto com adolescente. Os gorillas são territoriais, vivem em grupos pequenos, 2 ou 3 machos para 6 ou 7 ou 8 fêmeas. Os orangotangos são antissociais, não formam grupos, vivem sozinhos. Os chimpanzés são ardilosos, maquiavélicos, políticos. Uma primatóloga chamada Jane Goodall, que estudou durante mais de 30 anos chimpanzés na África, conta casos muito interessantes. Certa feita, morreram os da tribo. Estabeleceu-se uma luta política para o seu sucessor. E ela conta que um dos candidatos subiu numa árvore e pôs-se a tirar bananas para os seus eleitores, coisa que não se repetiu depois da eleição. O que define essas diferenças de comportamento entre os grandes primatas? Genes. Genes, não é criação. Se nós pegarmos um bonobo recém-nascido e colocarmos ele para viver entre chimpanzés, ele terá o comportamento de bonobo. Não será aculturado. Esses genes, minha gente, que existem nos grandes primatas, existem em nós. Nós não os perdemos. Portanto, gene é algo muito constante naquilo que cada um de nós é. Herdamos dos pais, fazem parte na construção do nosso cérebro, da nossa personalidade. Ambientes. Ninguém vai negar igualmente o papel do ambiente na formação de nossa personalidade. Ortega y Gasset, um pensador espanhol, ele dizia assim: eu sou as circunstâncias, para mostrar como nós somos influenciados pelo contexto, como nós mudamos de comportamento, fazemos escolhas diferentes em decorrência do contexto em que estamos. Um estudo muito interessante examinou estudantes universitários que foram fazer intercâmbio em outro país. Eles foram submetidos a testes de personalidade antes e depois de 1 ou 2 anos vivendo num país distante, longe dos pais. As diferenças nos testes de personalidade foram incríveis. Ao voltar para casa, os novos testes mostraram que eles estavam mais amáveis, mais gentis, mais altruístas, vivendo 2 anos em outro ambiente, em outro contexto, longe do aconchego do pai e da mãe, fez com que eles tivessem mudança de comportamento. Até mesmo entre os animais, a questão do ambiente é evidente. Nós pegarmos, por exemplo, as abelhas. Se nós formos ver as abelhas operárias e a abelha rainha, elas compartilham 75% dos genes. No entanto, elas têm uma expectativa de vida muito, muito diferente. Uma abelha operária vive 4 semanas. Uma abelha rainha pode viver até 6 meses. Mas como 2 indivíduos da mesma colônia, com quase os mesmos genes, têm expectativas de vida tão diferentes assim? Comidinho. As operárias comem o arroz com feijão de todo dia. A rainha come a geleia real. São poderosos elementos nutritivos que vão agir nos mesmos genes, fazendo com que esses genes tenham expressão diferente, ou seja, funcionem de forma diferente. A importância do ambiente na nossa personalidade, ela está estabelecida hoje pela ciência na vida intraútero. Hoje já há um estudo da psicologia do feto.
Pesquisadores sabem que há vida psíquica no feto e que coisas que acontecem na mãe ou no ambiente da família podem gerar repercussão nesse ser quando adulto. Ou seja, nós somos influenciados pelo ambiente desde o ambiente materno. Sem falar do período de infância, a influência dos pais, da escola, do professor. Então, nós não vamos negar as afirmações da ciência. Genes e ambiente são muito importantes naquilo que nós somos. Mas será que é só isso? Eu tenho duas sobrinhas que são gemelares, gêmeas idênticas, Júlia e Beatriz. Os gêmeos idênticos têm os mesmos genes, 100% dos genes iguais. No caso de Júlia e Beatriz, elas tiveram as mesmas influências do ambiente. Incrível. Viveram na mesma casa, com os mesmos pais, a irmã mais velha, estudaram na mesma escola, com a mesma professora, tiveram as mesmas colegas, foram as mesmas festinhas da infância, o mesmo pediatra, o mesmo médico, as mesmas doenças comuns da infância. Então, genes iguais. Influências do ambiente, as mesmas. Nós deveríamos esperar que Júlia e Beatriz fossem exatamente a mesma pessoa. Mas elas hoje têm 32 anos e são muito, muito diferentes. Por que são Júlia e Beatriz tão diferentes assim? Se compartilham os mesmos genes e o mesmo ambiente. E para a ciência, nós somos resultado apenas da interação de genes e ambiente. Os próprios cientistas sabem que essa resposta está incompleta. Eles dizem assim, não, tem um terceiro fator, o acaso. É o acaso que fez Júlia e Beatriz tão diferentes assim. O acaso não existe. Nós não podemos explicar com algo que não existe, algo que é real. A ciência para aí. Mas nós entramos com a sombra da investigação espírita e vamos dizer, além de genes e ambiente, há um terceiro fator que responde por aquilo que nós somos, pela nossa natureza. Esse fator é o espírito reencarnado, que traz a sua história, as suas tendências, as suas facilidades, as suas dificuldades, as suas inclinações, os seus gostos, os seus desgostos, tudo isso ele traz como resultado das suas vivências. Então nós podemos dar um conceito espírita de homem, respondendo àquilo que Leon Denis propôs. E médicos espíritas fizeram isso em 1990, num encontro na cidade de Goiânia. Discutiram profundamente esses temas e, ao final desse encontro, apresentaram um documento, a Carta de Goiânia, onde começa definindo segundo eles, da interação dos genes herdados dos pais, do ambiente e do espírito encarnado. Em outras palavras, o homem é um ser psico-sócio-espiritual. Bio porque tem um corpo, porque depende desse corpo, porque age através desse corpo. Psico porque tem uma mente que pensa, que sente, que escolhe. Sócio porque ninguém vive sozinho e dependemos de tudo na interação com as pessoas. E espiritual porque estamos sob influências espirituais, de seres desencarnados, que nos influem muito mais do que nós imaginamos. Então, minha gente, quando nós vamos tentar entender o adoecimento mental, por que determinada pessoa desenvolve um transtorno depressivo, ou um transtorno ansioso, ou um transtorno bipolar, ou um transtorno fóbico, ou uma psicose como a esquizofrenia, ou um transtorno do espectro autista. O que acontece? Por que isso se dá? Nós, espíritas, temos que abrir o leque de possibilidades e dizer que o adoecimento mental é, via de regra, resultado de uma rede complexa de situações que se somam. Dificilmente nós vamos ter um fator só espiritual, só físico, só social, só influência obsessiva. Dificilmente. As personalidades são enfermas como decorrência de fatores diferentes que se somam, cada um contribuindo de uma forma mais ou menos evidente.
Quando a gente procura estudar os fatores biológicos dos transtornos mentais, nós vamos encontrar hoje uma rede imensa de estudos mostrando como as lesões do cérebro, como distúrbios cerebrais respondem, em grande parte, pelo adoecimento mental. Mas como nós espíritas podemos entender isso? Na medida que a gente sabe que o psiquismo vive no espírito, todas as funções psíquicas são espirituais. O espírito, um ser que transcende o corpo, interexistente, possa, de tal forma, demonstrar uma alteração, como uma depressão, uma ansiedade ou outra, em decorrência do próprio cérebro. Allan Kardec já mostrava isso em vários momentos de sua obra. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec vai dizer: o espírito encarnado está sob a influência da matéria. A gente já leu isso várias vezes, mas não parou para pensar. Ao encarnar, nós estamos num estado muito diferente do estado de desencarnados. Porque aqui, tudo que nós fazemos através do corpo, através do cérebro. No item 22A, Kardec vai dizer que a matéria é o liame que escraviza o espírito. Alguém aqui já parou para pensar que nós, espíritos encarnados, somos escravos da matéria? Está dito no Livro dos Espíritos. Na questão 220, Kardec vai dizer que as faculdades do espírito dependem do corpo para se manifestar. Espera lá. Mas a faculdade, a habilidade, a inteligência não é do espírito? Claro que é. Mas enquanto encarnado, se manifesta através do cérebro. E se não encontra no cérebro os recursos para tal, ela pode não se manifestar. Vamos imaginar um espírito que é um grande músico, um músico notável. Em várias encarnações foi pianista, foi violinista, foi maestro, foi compositor. Em cada encarnação, ele não encontra hipótese nos genes dos gametas dos pais material para construir um cérebro musical. Nessa encarnação, a sua habilidade musical não vai se manifestar. Livro dos Espíritos, item 220. Certas faculdades não se manifestam quando se muda o corpo. A questão intelectual é óbvia. Quando nós pegamos uma pessoa com uma deficiência intelectual, a gente se pergunta: é o espírito? É o espírito que sequer conseguiu aprender a ler? Que sequer consegue se comunicar? Claro que não. É o cérebro. A deficiência intelectual da síndrome de Down, de alguns casos de paralisia cerebral, e alguns casos de autismo, não é do espírito. É o cérebro que não permite a sua manifestação. E é muito fácil, minha gente, nós entendermos isso. Vamos convidar o mais brilhante pianista da Europa para uma apresentação no Cine Teatro Central e vamos lhe dar um piano faltando 6 teclas. O que conseguirá fazer esse grande pianista? Vamos convidar o mais brilhante violinista da América do Norte para uma apresentação no Parque Alfred e vamos lhe dar um violino desafinado. O que conseguirá apresentar esse grande violinista? Vamos pedir a Carlos Drummond de Andrade que escreva um texto em homenagem ao Dia das Mães, mas ele não pode utilizar a letra A. O que conseguirá escrever Carlos Drummond de Andrade? Assim é o espírito encarnado. Depende do cérebro. Então, quando nós entendemos as desordens mentais, nós temos que entender um cérebro enfermo. Um cérebro que não permite que o espírito se manifeste a contento. E é por isso que muitas pessoas com transtorno mental melhoram com remédio. Olha lá. Mas o espírito? O remédio leva aonde? No cérebro. Mas melhora, melhora. 70% das depressões melhoram com remédio. Porque a ruína que está estragada naquele cérebro. Aquela química é reorganizada.
o espírito consegue se manifestar com o tempo. Vou narrar só um fato, para vocês verem a importância do físico e do espírito encarnado. Esse fato foi documentado pelo Dr. Adrian Heine, que é um psicólogo da Universidade da Pensilvânia. O Adrian Heine estuda transtornos mentais e criminalidade há mais de 30 anos, principalmente na sua relação mente-cérebro. O caso envolve um cidadão chamado Michael Oft, um cidadão norte-americano, normal, de 40 anos, professor de uma escola primária, casado de segunda núpcias, um casamento normal, tinha uma enteada de 10 anos e a vida seguia tranquilamente. De repente, Michael Oft começa a manifestar alguns comportamentos estranhos. Começa a comprar revista pornográfica, frequentar saunas, tornar-se sócio de certos sites. E a coisa vai agravando quando a forma de lidar com a enteada sofre uma mudança radical e um comportamento sedutor. A menina percebe aquilo, denuncia para a mãe vai verificar e-mails, contas, essa coisa toda, e fica apavorada pela atitude do esposo. E ele, então, é condenado pelo juiz a fazer um curso com um grupo de psicologia durante 3 meses para evitar a prisão. Ele começa o tratamento com psicólogos em grupo, mas lá mesmo no grupo ele vai se insinuando com as psicólogas, com palavras obscenas, seduções. A psicóloga devolve ao juiz, impossível, e o juiz, então, decide pela sua prisão. No dia que ele seria preso, ele sofre uma crise convulsiva e é internado no hospital da Universidade da Virgínia. Um grupo de neurologistas vai investigar aquela crise convulsiva e descobre um tumor na região do córtex pré-frontal, a área mais nobre do cérebro, sede da consciência. O tumor é retirado e o comportamento do Sorost volta a ser normal. Sem revistas pornográficas, sem visitas a saunas, sem sites, cuidando da enteada como um pai deve fazer. A vida volta ao normal, todos felizes da vida. Ele volta ao grupo da psicóloga, termina o curso com louvor, sendo liberado com isso. E tudo ia muito bem quando 9 meses depois volta a assinar revistas pornográficas, volta a frequentar saunas. A esposa leva ao médico, repete o exame, o tumor havia voltado. E pela segunda vez o tumor é retirado. E nos anos seguintes, em que ele é acompanhado pela equipe médica, o seu comportamento sexual nunca mais voltou à pedofilia, à exaltação sexual. Notem como a coisa é séria e como nós espíritas temos que começar a abrir a nossa mente para entender que nem tudo é espiritual, nem tudo vem do espírito. Enquanto encarnado, nós temos um corpo. E esse corpo, em grande parte, é responsável pelo adoecimento mental. Esse é o primeiro fator, o corpo. O segundo fator, o ambiente. Muito adoecimento mental vem das experiências que esse indivíduo sofre na sua vida. Os traumas emocionais, abuso na infância, desnutrição, abandono, falta de afeto, falta de carinho. Diversos traumas se estabelecem na escola, notadamente através do bullying. Há uma série de condições em que o indivíduo pode estar exposto em sua vida, em sua história, que são elementos que vão contribuir no seu adoecimento. O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, é uma condição da esfera emocional tipicamente relacionada a uma questão do ambiente. Do ambiente. Dados indivíduos sofrem determinados traumas, como um abuso sexual, uma experiência na guerra, um assalto, e a partir daí desenvolvem um quadro de ansiedade gravíssimo. E alguns passam o resto da vida na luta contra esse transtorno.
Eu conheci indivíduos que foram na Segunda Guerra Mundial e que, ao retornar, nunca mais foram pessoas normais. O trauma psíquico sofrido lá, transtorno do estresse pós-traumático. Allan Kardec admite essa influência do ambiente, e pelo menos duas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 216, Kardec pergunta se o mesmo espírito, em várias existências, mantendo o mesmo comportamento, ou seja, a mesma personalidade, poderia ser reconhecido por ser o mesmo espírito. E na resposta eles vão dizer negativo. Mudando-se o contexto social, a personalidade do espírito muda. Assim, se de senhor torna-se escravo ou vice-versa, as influências sofridas são muito diferentes. E o seu comportamento será muito diferente. Há uma outra questão muito importante no Livro dos Espíritos, a de 644, quando Kardec vai dizer que em que certos indivíduos vivem, muitas vezes é a causa principal de seus vícios e seus crimes. Então, ninguém pode negar no adoecimento mental a história de vida. É o segundo fator, o ambiente. O terceiro fator é esse espírito. É o espírito que traz as suas tendências. Kardec chama de tendências instintivas. Todos nós, ao reencarnarmos, não somos uma página em branco. Nós trazemos uma história multimilenar. Os locais que vivemos, as pessoas com quem convivemos, as profissões que limitamos, os erros, os acertos, as culpas, as vergonhas, as mágoas, os ódios, tudo isso vem como um pacote psíquico. A gente reencarna já com essas inclinações, com essas marcas psíquicas. Algumas dessas inclinações não são boas. E nós poderíamos chamar de marcas psíquicas disfuncionais, porque estão ligadas a alguma coisa ruim que aconteceu e que nós não conseguimos nos libertar dela. A gente já pode reencarnar com tendências, sem saber a origem delas, mas muitas vezes desde pequeno, vinculado, por exemplo, ao medo, vinculado a uma preocupação excessiva, a uma insegurança pessoal, a culpas, a ódios, a fixações em pessoas, a fixações em status, a beleza. Tudo isso nós trazemos. Isso seria a matriz onde o adoecimento mental vai se dar. Além do mente, além do cérebro, nós vamos considerar esse espírito que reencarna com essas inclinações. Um caso para ilustrar. A doutora Thaís Moriama é uma psiquiatra espírita de São Paulo. É uma jovem brilhante, com doutorado na psiquiatria da infância e da adolescência. E ela narra vários fatos. E um desses fatos é muito ilustrativo. É um casal, mais ou menos 50 anos, marido e mulher, que ela atendeu no consultório. Depressão muito grave. Ela, usando os medicamentos mais potentes, acompanhamento com psicólogo, não melhorava. E ela, então, pediu a uma amiga médium, que participa de um grupo espírita, é muito importante, na capital paulista, que levasse o nome desse casal para uma sessão mediúnica e tentasse ajudá-los. Algumas semanas depois, a amiga me liga: olha, Thaís, eu tenho uma notícia para te dar. Só que não é o que você estava pensando. Você estava pensando em obsessão? Ela disse: sim, os dois, o casal, uma depressão que não melhora. Ela estava pensando em uma obsessão. E a amiga disse: mas não é obsessão. Esse casal aí, na encarnação anterior, eles tinham uma espécie de navio de turismo. E as pessoas contratavam e levavam as pessoas para passear, para conhecer ilhas, etc. Em determinada aventura, eles, por um erro deles, o navio se perdeu. E ficaram semanas numa ilha. E as pessoas sofreram muito. Eles nunca se perdoaram por isso. Nessa encarnação, por volta de 50 anos, a mesma idade que tinha quando o evento aconteceu, aquela culpa não resolvida, não solucionada, voltou. Mas voltou através de um transtorno depressivo grave. Como se eles ainda estivessem se culpando por um erro cometido no passado.
Então, muitas vezes, nos transtornos mentais, principalmente os mais graves, as marcas psíquicas que o espírito traz são muito fortes, muito arraigadas, muito causais. E, finalmente, um quarto fator. Somos seres psíquico, sócio e espirituais, as influências obsessivas. Muitos espíritos se vinculam a nós por ódio ou por um amor inadequado e passam a transferir para nós determinadas emoções, determinados pensamentos. E muitos de nós vamos assimilando, digerindo, incorporando essas emoções, esses pensamentos à nossa vida psíquica. E isso pode ser um notável fator de adoecimento psíquico. Às vezes até isoladamente, outras vezes em comunhão com os outros fatores. Esse fator só nós espíritas podemos identificar, mas foi amplamente estudado por Allan Kardec e por vários autores espíritas, encarnados e desencarnados. No Céu e o Inferno, há um fato dos mais impressionantes, nesse particular. É no capítulo de suicídio. É a história de Antônio Bell. Um cidadão caixa de uma agência bancária no Canadá. Casado, vários filhos, até então uma vida normal, quando de repente começa com ideias de depressão, delírios, alucinações, começa a achar que as pessoas querem envenenar, vai na farmácia da cidade saber se alguém comprou veneno, só pensa nisso, abandona o trabalho, chora o dia inteiro, não quer conversar com as pessoas, se quer tomar banho. É chamado médico, é um transtorno melancolia, era a época do diagnóstico, melancolia, começa com os medicamentos possíveis, nada, até que certa madrugada, Antônio Bell aparece morto, ele havia se enforcado. Allan Kardec, lá em Paris, toma ciência do caso e evoca o espírito Antônio Bell. Ele se comunica através de um médium e há o diálogo de Kardec com o espírito. E Kardec quer entender por que aquilo se estabeleceu. Na medida que Antônio Bell era um cara de excelente situação financeira, bem casado, filhos saudáveis, nenhuma dívida, nada, nenhum problema acontecendo na vida dele e da família. Como aquilo surgiu assim? O Bell lhe pergunta, por que você se matou? Você não tinha nenhuma doença, não tinha dívida, seus filhos saudáveis. Por que você se matou? E ele respondeu, mas eu não me matei. Eu fui assassinado por um espírito obsessor. E contou a sua história. No século anterior, ele estava reencarnado em uma cidade junto ao Mediterrâneo. Havia se namorado de uma jovem, ela também dele. Os dois tinham sonhos de se consorciarem, mas o pai da moça, desejando casá-la com um moço rico da corte, proibiu o namoro, obrigando-a a se consorciar com esse dito. Na véspera do casamento, Antônio Bell, absolutamente inconformado, sorrateiramente entra na casa do rapaz e o envenena e ele é morto. Ninguém sabe a origem do crime, ninguém aventa a possibilidade de ser Antônio Bell, mas ele, tomado pelo remorso, não era uma pessoa má, destruído pela culpa, vem a se enforcar, se matando pelo complexo de culpa. Passam-se os anos, Antônio Bell reencarna lá no Canadá para tentar uma nova experiência. O pai da sua vítima o descobre, o pai ainda desencarnado. Antônio Bell já reencarnado. O pai o descobre reencarnado. Se aproxima dele e desenvolve uma influência obsessiva com ódio tão imenso que faz com que surja aquela depressão, aquela psicose, levando a se matar. Então, a questão espiritual, do ponto de vista obsessivo, as companhias espirituais que cercam o indivíduo são um dos importantes fatores no adoecimento mental. E a gente tem, naturalmente, que se concentrar nisso e se preocupar com isso quando também nós fazemos uma abordagem de uma solução para o problema. Mas não é só o ódio que atrai o espírito até nós. Às vezes é a dependência psíquica, a dependência afetiva, uma fixação.
E eu acompanhei um caso de uma cidadezinha próxima daqui, envolvendo uma senhora espírita, trabalhadora do centro, médium há mais de 30 anos. Quando ela morreu, sua filha mais velha começou com tristeza, desinteresse pela vida, apatia, choro fácil. O marido leva ao médico, depressão. Vamos tratar. Talvez a morte da mãe mexeu com ela, mas ela era uma pessoa tão rígida, saudável. Começa a tomar os antidepressivos, acompanhando com o psicólogo, não melhora, até que alguém da família diz: leve ao centro espírita. A mãe dela era do centro, lá eles podem ajudá-la. O marido, então, a leva ao centro. O grupo que a atendeu é um grupo conhecido nosso, e a médium que foi lhe dar o passe depois me contou o que aconteceu. Quando a jovem sentou-se, o grupo de espíritas reunidos para um passe, e essa nossa companheira estendeu as mãos para dar-lhe passe e viu a mãezinha, em espírito, profundamente adormida em desespero, junto do campo psíquico. O passe foi dado, foi orientado a ela e ao marido em tratamento espiritual, e quando o casal saiu, eles continuaram para tentar conversar com aquela que foi trabalhadora do centro. E ela se comunica, então, através da médium em desespero, chorando e diz assim: eu sei que eu já morri, mas eu não consigo viver longe da minha filha. Não me tirem da presença dela, pelo amor de Deus. Eu não conseguiria sobreviver sem ela. Então, o feitor vem, incorpora no outro médico, há um diálogo longo, bonito, e ao final ela é adormecida e levada pelos benfeitores. Então, minha gente, quando nós nos deparamos com uma situação de adoecimento mental, seja depressão, ansiedade, psicose, bipolar, qualquer um, a gente tem que entender que não é uma coisa tão simples. Não é um mecanismo que a gente diz a causa é essa ou aquela. Existem vários fatores imbricados. E nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado em entender que se os fatores são múltiplos, a abordagem deve ser múltipla. Aí, então, sabendo como o mecanismo se instala, a gente pode propor para as pessoas uma solução. E o centro espírita é um local devidamente apropriado para acolher e auxiliar essas pessoas. Não é assumir o tratamento. Isso é coisa para profissionais. É muito mais sério do que nós imaginamos. Uma pessoa com ideação suicida é alguém que se mata. Porque as pessoas que se matam, a maior parte delas avisam antes. O centro espírita será, sim, esse apoio, esse posto de socorro a acolher, a esclarecer, a orientar, mas sempre ao lado, junto, compartilhando a responsabilidade, que deve ser, em primeira instância, de uma equipe de profissionais treinados. Já foi o tempo o centro espírita batia no peito e dizia: isso é com a gente. Já foi o tempo. Já tivemos muito problema no passado, isso há 30, 40, 50 anos. Eu sou de uma terceira geração de espíritas. Eu sou filho e neto de espíritas. Meus avós paternos foram fundadores do espiritismo na cidade de Astolfo Dutra, na década de 30. A minha tia-avó materna, Elza Baez, foi fundadora do espiritismo na cidade de Guarani, na década de 40. Eu ouvi muita coisa perigosa no nosso movimento espírita. Era assim. Tinha presidente de centro espírita, quando chegava o indivíduo adoecido, dizia: não, isso é com a gente, vamos te cuidar, é obsessão, vamos desenvolver. A obsessão piorava tudo, e aí que a pessoa enlouquecia. Hoje a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. Há um espectro, há uma série de coisas que precisam ser consideradas. Nós não vamos recusar os enfermos, vamos acolhê-los, vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos entender das nossas limitações. Porque indivíduos com psicose, você pode dar passo de meia hora e tomar uma barrinha de água por dia. Não vai melhorar. Porque há muito mais a ser feito do que um tratamento espiritual. E é importante, mas é complementar.
E o que é que a gente deve propor ou deve orientar a uma pessoa com adoecimento mental, com uma personalidade enferma de qualquer nível? Uma gama de situações diferentes. Primeiro, medicamentos. Dificilmente a gente consegue que uma pessoa com um transtorno mental um pouco mais sério consiga melhorar sem medicamentos. Por quê? Porque o cérebro está doente. A química do cérebro está desorganizada. E é necessário a química para reorganizar a química. Os neurotransmissores que ligam os neurônios aos outros estão ou em excesso, ou em diminuição. O remédio, então, vai procurar equilibrar tudo isso. Alguns espíritas ainda têm um certo preconceito com relação a medicamentos que agem no sistema nervoso central. Eu sei porque eu atendo, e atendo muito espírito. Sou médico há 40 anos, e, naturalmente, muitos espíritas me procuram. E, às vezes, eu pego o espírito que já chega no primeiro dia, doutor, meu problema é que eu não gosto de coisa artificial. Eu sou pelo natural. Eu gosto, assim, de coisas que estão na natureza. Eu gosto de remédio artificial. Não é muito comigo, sabe? Porque o natural, o senhor sabe, é saudável. Eu digo assim, o veneno de escorpião é saudável. Há componentes venenosas, estão na natureza. A toxina botulínica tem de tudo de 100 quilos em 24 horas. Está na natureza. Não é porque é natural ou artificial que é bom ou ruim. Foi estudado? Foi pesquisado? Conhece-se a dose? Sabe os efeitos colaterais? Não importa se está na natureza ou se é artificial. O que importa é a ciência que o envolve. Agora, nós vamos abandonar 500 anos de ciência. Em vez de tomarmos um comprimido de aspirina, vamos pegar a casca do salgueiro, onde está o princípio ativo da salicina. E junto com morcego, né, asa de barato, vamos misturar e tomar? É necessário que nós tenhamos muito critério, muito senso. Os medicamentos estão para serem usados e são importantes pelo tempo certo, na dose certa. Porque se há problema em precisar de tomar o remédio e não tomar, há problema em já não precisar mais e continuar tomando. Porque tem um monte de gente aí. Se viciou em determinado medicamento controlado, nada faz largar. E já era para ter largado há muito. Pessoas que já podiam ter uma alternativa. Eu atendo pessoas que tomam Rivotril há 30 anos. Eu penso, mas por que você toma isso? Ah, por ansiedade. Com ele você melhora? Não, continua ansioso. Está com dois problemas, ansiedade e vício no Rivotril. Então, são dois problemas ligados a medicamentos. Os que precisam tomar e não tomam, continuam enfermos, particularmente crianças. A doutora Thaís Moriama, psiquiatra espírita, especialista em crianças, diz no Brasil, o maior problema em tratar as crianças com TDAH e transtorno do espectro autista é os pais não dão mesmo. E as crianças não melhoram. Ah, mas meu filho fica sonolento. Ah, meu filho fica... É questão de adequar a dose, é questão de ajustar, é questão de aguardar um pouco mais, é questão de conversar com o médico. Então, os medicamentos, item são fundamentais. Enquanto espíritos encarnados, precisamos de remédio. Depois que a gente morrer, vamos buscar outras soluções. Segundo, acompanhamento com o psicólogo. É importante, sim. O psicólogo vai nos ajudar a pensar, a reorganizar essa mente que está destrambelhada. Porque o adoecimento mental faz a gente pensar de forma equivocada. Muitas vezes estamos cristalizados numa coisa, o pensamento só gira em torno daquilo. A gente não consegue ver outras possibilidades. O psicólogo vai abrir a nossa mente, vai colocar as coisas no lugar. Não vai decidir por nós, mas vai nos dar a condição de decidirmos melhor. Sempre que possível, um psicólogo. Ele vai nos acompanhar e vai ajudar a adequar essa mente. Então, são opções ligadas à ciência oficial. O tratamento médico, medicamentos, o acompanhamento com psicólogo. E da esfera espírita, o que nós temos a oferecer? Muita coisa. Começando por aquilo que a gente tem chamado de fluidoterapia, que é o tratamento através dos fluidos espirituais. O passe, a água fluidificada, a prece, o culto no lar, a irradiação à distância, quando um grupo de pessoas
ora em benefício de alguém. A respeito da irradiação à distância, há um relato na Revista Espírita de um caso dos mais impressionantes. Allan Kardec recebe uma carta de um cidadão que pede ajuda por uma filha recentemente casada que adoecera mentalmente. O caso era grave, foi internada no hospício da época. E os ficções, diz a Kardec, que orientasse a família que fizesse o seguinte: reunisse um grupo, 6 a 8 pessoas, e se reunissem todos os dias, na mesma hora, para orar por aquela moça, ela internada. E eles conseguiram 8 pessoas. Durante 2 meses, se reuniam todos os dias e orar por ela. Ao fim de 2 meses, ela recebeu alta restabelecida. O cidadão escreve a Kardec agradecendo a intercessão dos espíritos. Eu conheço um caso de uma jovenzinha da cidade de Guarani. Era uma menininha de 4 anos, que até então tivera uma vida normal, e que, de repente, começava a entrar em pânico quando o pai retornava do serviço para casa. O pai era bancário. Quando ele chegava em casa por volta de 7 horas da noite, a menina olhava para ele, começava a deitar, desesperada, chorava, corria para o quarto, se enfiava debaixo da cama. Uma coisa inexplicável. Levaram ao pediatra, o pediatra não sabia dizer, e alguém falou: leva ao centro espírita. Não era uma família espírita. E procuraram lá o centro espírita, lá João de Freitas, na cidade de Guarani. E a orientação dos amigos foi o seguinte: faça o culto do evangelho no lar. Os moldes católicos podem ler a Bíblia, orem, pensem por essa criança. Eles começaram a fazer o culto no lar, e em poucas semanas a criança estava totalmente curada. Curiosa a explicação que veio depois. O pai tinha por hábito, quando saía do banco, passava num bar e tomava 2 ou 3 cervejas com os colegas. E ia para casa. Levava consigo espíritos vadios, vinculados àquele ambiente, que o acompanhavam para assimilar as emanações do homem. A criança, com uma evidência que é comum nessa fase, via os espíritos que acompanhavam o pai e entrava em pânico. As defesas vibratórias criadas em torno daquela residência, o culto no lar, impediam que o espírito entrasse. E continuou no lar. Continuou. Os espíritos o acompanhavam, mas não conseguiam entrar naquela casa. Porque as barreiras vibratórias criadas pela prece em família. Então, o passe, a água magnetizada, o culto no lar, a irradiação, o grupo orar por aquela pessoa. Orar, abrir a sua mente através da leitura edificante e de palestras ou grupos de estudo, onde ele vai renovar a sua paisagem mental. Muitas vezes, o doente mental está cristalizado no seu problema, no foco do seu adoecimento. O estudo, a leitura, as palestras vão ampliar a sua maneira de ver as coisas. Procurar ler. Aí um problema relacionado a isso. Muitos que se iniciam queixam para a gente sono e dificuldade de concentração. Muitas pessoas me dizem: Ricardo, eu não consigo assistir palestra. Eu sento, eu não consigo concentrar. Eu acrescento: você não consegue concentrar em coisas boas, né? Porque em coisa ruim não vai vir, né? A partida de futebol, 90 minutos, não perde um lance. Uma prova de 50 minutos, sabe tudo. Mas quando tem que concentrar 15 minutos numa palestra, não consegue. Não está acostumado em concentrar em coisas boas. Todos queixam de sono. Começam a estudar, começam a ler, começam a assistir palestra, vem aquele som. Vocês ficam daí e não sabem o que a gente vê daqui. Exceção dos presentes. Estão todos muito despertos. Mas eu já vi muita coisa. Eu confesso a vocês que quando eu comecei a fazer palestra, eu ficava meio incomodado com aquilo. Senão a gente preparava, chegava lá, fazia uma palhaçada danada e pessoal dormia profundamente. Até que um dia eu percebi que alguns pessoas um dia, lendo Atos dos Apóstolos, eu vi uma passagem que Paulo de Tarso estava pregando
na cidade de Troade, e um rapazinho que assistia a pregação no segundo andar, rapaz de nome Eutico, dormiu praticamente assim. Paulo foi lá dar um passe nele. Assim Paulo fazia dormir, o que a gente não pode fazer? Esse sono, minha gente, pode ser falta de hábito, sim. Mas pode ser influência obsessiva daqueles espíritos que não querem que a gente desperte por aí. Esses espíritos começam a dar uma coisinha de fundo, entram com a gente, tem a reunião que é pública para a gente, é pública para o espírito, óbvio, eles têm acesso. Fica do lado, está incomodado, não quer perder, fabrica as coisas do reverendo, dorme profundamente. Tem que lutar contra isso. Com relação à leitura, leia os postos, por exemplo, Vida Feliz, leia o leia em pé, leia em papel que escreva, para combater, para ativar os neurônios, para ativar esse cérebro que não está habituado, e para vencer essa influência obsessiva. Está assistindo a palestra, está estudando, vem o sono, levante, tome água, vai ao banheiro, dá uma voltinha, fica um pouquinho em pé, não se entregue a isso. Porque cada vez que a gente se entrega a essas influências, é uma vitória do homem velho, e a gente não vai sair de onde está. Fluidoterapia. Um outro elemento importantíssimo na abordagem das personalidades enfermas, trabalho voluntário. Isso não é mais uma questão só religiosa. Na Europa e nos Estados Unidos, psiquiatras recomendam aos seus pacientes um trabalho voluntário. Há evidências científicas de que pessoas que têm um trabalho voluntário curam mais rápido, melhoram de forma mais eficaz os diferentes transtornos mentais. Por quê? O trabalho voluntário aumenta a nossa autoestima. A gente se sente bem. A gente recebe vibrações das pessoas que são beneficiadas. A gente recebe sentimento de gratidão dos espíritos familiares daquelas pessoas que foram beneficiadas, que passam a nos ajudar, que contribuem no afastamento desses espíritos obsessores. Trabalho voluntário. E o último elemento importantíssimo, o esforço pessoal para ser uma pessoa melhor. Nós não podemos dizer que o adoecimento mental é apenas um problema ético. Não. Não é tão simples assim. Há pessoas fazendo tudo certinho na vida e mesmo assim adoeceram. Nós não podemos culpabilizar a vítima. Mas os valores éticos, como em tudo na nossa vida também, estão imbricados nas questões emocionais e mentais. Um esforço para ser uma pessoa melhor. Selecionando os locais que vai, as companhias, as leituras, os filmes que vê, a maneira de dialogar com as pessoas, evitando certos comentários, evitando determinadas discussões que só vão comprometer a nossa mente, às vezes, já enfraquecidas. É necessário que a gente coloque limites em determinados locais, em determinadas pessoas. Há pessoas cuja convivência nos faz mal. Não vamos negar-lhe apoio, não vamos nos furtarmos da sua convivência, mas vamos colocar limites. Há um ponto que a gente não consegue ir além dele. Há pessoas que nos transtornam, a gente não sabe ainda como lidar. Vamos conversar menos, conversar coisas amenas com essas pessoas. Não entrar em temas conflituosos, porque tem gente que tudo que ela quer que a gente discorde, ela continuar falando. Por isso que André Luiz diz assim, calem-se diante dos tolos. Como que eu tenho que discorde? Para quê? Para voltar nele. E ele continuar. Se você se cala, morreu. Chico usava a palavra interessante. Chico falava muito essa palavra interessante. Essa palavra é neutra. Ninguém sabe o que você está querendo dizer. A pessoa te fala barbaridades, interesse. Então fica, né? Concordei, discordei, e a coisa não vai para frente. Não ficar muito tempo perante de pessoas problemáticas. A gente tem que ter os nossos limites. Eu tenho uma estratégia. Pessoas que eu amo muito, que eu tenho afinidade, eu trato de qualquer assunto, discuto, eu tenho sempre anos, vocês já viram, né? E discuto, e brigo, termino aquilo ali, não tem problema nenhum, porque a gente se ama muito, tem muita afinidade. Tem outras pessoas, só amenidades, só assuntos superficiais. Não aprofundo,
Nunca discordo e fico pouco tempo na presença. Porque a gente tem limite, chega um momento que a gente não tem sangue de barata. Então, impor limites. Por isso que eu falo para meus amigos, festa em família, não façam churrasco. Churrasco demora muito, tem muita cerveja. Festa em família, faça uma feijoada. A gente come isso com cozinhado, quer dormir, cada um vai para casa. E evita problemas. Então, nós vamos dar um intervalozinho aí para vocês adoçarem com um cafezinho, depois a gente volta com a participação de vocês, tá bom? Esse até hoje discute quais os limites do normal para o anormal do ponto de vista mental. Não existe um consenso absoluto. Há determinados indivíduos aparentam uma normalidade. Ninguém diria que ele sofre um transtorno mental, mas ele sofre, ele sabe que sofre. Há outros casos, o contrário, né? Então, a gente não tem critérios muito rígidos para definir a questão da normalidade psíquica. O que os livros colocam é o seguinte: o transtorno mental é uma pessoa que tem um tipo de comportamento diferente da maioria, é uma pessoa que sofre por isso, e é uma pessoa que tem dificuldade de adaptação à vida, dificuldade de trabalhar, de conviver. Então, seriam esses três principais critérios, segundo a medicina, para a gente considerar alguém como tendo um transtorno mental, tá? Um comportamento diferente da maioria, enquanto todo mundo fica feliz quando recebe uma notícia boa e fica triste, diferente da maioria. Sofre com isso, angústia, tristeza, dor psíquica. E terceiro, dificuldade de adaptação, não consegue trabalhar, não consegue conviver. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem essas três coisas, ela tem um comportamento diferente da maioria, sofre com esse comportamento não permite que ela tenha uma vida normal, isso leva a um diagnóstico, tá? Seja depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, diversos outros transtornos. Há algumas exceções. Por exemplo, o indivíduo bipolar, numa fase de mania, ele se sente ótimo. Ele se sente ótimo. Mas, por outro lado, ele tem um comportamento que não é o habitual e ele não consegue ter uma vida normal. Então, faltou um dos três. Então, não necessariamente os três estão juntos. Há pessoas que têm depressão, sofrem com isso, mas conseguem levar a vida com esforço de trabalho e tal. Então, está conseguindo se viver, mas tem um problema. De um modo geral, são os três elementos, tá certo? Um comportamento diferente da maioria, sofrimento psíquico com esse comportamento e uma dificuldade de exercer uma vida normal, seja no trabalho, seja na família. São os critérios que são usados para dizer que alguém tem ou não uma doença mental. Mas existem muitas variações dentro disso, tá? Sim, o TDAH, ele faz parte de um, o TDAH, ele faz parte de um grupo de transtornos chamado transtorno do neurodesenvolvimento, porque são transtornos que acometem a criança. Geralmente, pode se manifestar no adulto, mas geralmente começa na criança. E está bem definido os critérios, né? Principalmente a dificuldade de concentrar e uma hiperatividade. Então, via de regra, é uma criança que tem dificuldade de prestar atenção e é uma criança que não consegue focar nas coisas. Ela está sempre de um lugar para o outro, ela não consegue terminar uma brincadeira, ela é problema na escola, atrapalha os coleguinhas. Então, via de regra, geralmente o TDAH é sentido pela professora. Geralmente começa por aí. A professora que chama o pai ou a mãe, que às vezes não deu tempo do pai ou a mãe perceber que as crianças têm essa levada. Na escola a coisa muda, porque ela está junto de outras crianças. E a professora está vendo. Todo mundo está com. E ela já está deitada no chão olhando para o céu. Então, está distante. Então, via de regra,
Começa com a professora que avisa a mãe e o pai, olha, tem alguma coisa com essa criança, leva ao médico. E aí o médico vai avaliar, hoje tem testes, a neuropsicopedagogia evoluiu muito, tem testes neuropsicológicos feitos durante várias semanas, e através desses testes consegue chegar a um diagnóstico. O tratamento inclui medicamentos, tem excelentes resultados, inclui um acompanhamento com neuropsicopedagogo, que essa criança tem dificuldade de aprendizado, e às vezes também com um psicólogo. É um transtorno facilmente controlável se a pessoa aderir ao tratamento, né? Tratamento com todos os elementos possíveis. Pode se manifestar no adulto, mas ela inicia na infância. Por isso é chamado neurodesenvolvimento. É porque não foi descoberto antes, né? É no adulto da mesma forma. Existem medicamentos, o apoio de um neuropsicopedagogo, de um psicólogo. É um transtorno quantificável medicamente. Está lá no DSM, tem um código, tem um signo. Tá? Qual que é essa nossa visão do autismo, na visão espírita? Foi talvez uma das condições que os estudos geraram uma maior mudança na visão. Quando eu fiz faculdade, o autismo era considerado como esquizofrenia. A gente aprendia a esquizofrenia da infância, é autismo. O autista era um esquizofrênico. Bom, hoje a gente sabe que não tem nada disso. O transtorno do espectro autista ele tem muitas diferenças da esquizofrenia, mesmo porque ele não tem delírios e alucinações, que é o que caracteriza a esquizofrenia, é o delírio e a alucinação. O autista, claro, pode até ter um comportamento, mas não dá para caracterizar como delírio e alucinação. Então, o autismo, a principal característica, segundo os especialistas, é uma deficiência do cérebro social. A principal dificuldade. Está na interação. Alguns têm deficiência intelectual, outros não. Outros são superdotados, são inteligentíssimos. Alguns têm convulsão, outros não. Alguns têm TDAH, outros não. Alguns têm manias, por exemplo, de ficar fazendo movimentos repetidos, ou de focar em determinada coisa, só pensar naquilo, outros não. Agora, o principal que está presente em praticamente todos os autistas é essa inabilidade social. Ele tem dificuldade de interagir. Esse é o problema. Isso é manifestado desde pequeno. Há estudos mostrando que quando eles pegam crianças que foi feito o diagnóstico de autismo e vê filmes na época que eram bebês, aniversário de 1 ano, de 2 anos, já começa a ver ali. Eles já tinham reações diferentes, não olhava para as pessoas, parecia que estava fora do ambiente, não acompanhava a bater palmas. Então, já há alguma coisa que é muito precoce. O transtorno do espectro autista, hoje, a gente sabe que tem pouquíssima influência do ambiente, quase zero. Ao contrário de algumas ideias, principalmente psicanalíticas, que apresentaram a ideia da mãe geladeira, de que o autista era resultado de uma mãe, etc, etc. Conversa furada. Todos os estudos mostram hoje que os pais não têm muita participação no aparecimento do autismo. Zero. Não é uma doença de fundo social, educacional. Ela é uma doença, para nós espíritas, físico-espiritual. Tá? É um espírito que traz algumas questões e, ao construir esse cérebro, de alguma forma, esse cérebro tem deficiências, principalmente na área do circuito social. É uma região no cérebro muito ligada às interações. O autista tem problema ali, físico, mas foi construído por um espírito. O que é que esse espírito pode trazer? Aí vem aquele problema da gente fechar a questão. E eu já ouvi gente boa no movimento espírita dizer o autista foi um suicida no passado. Gente, a gente nunca pode fechar as coisas. É até maldade fazer isso. A gente não sabe. Pode ter sido? Pode, mas pode não ser. Autistas, por exemplo, são extremamente inteligentes
e que desenvolvem um trabalho notável. Não tem nada a ver com suicídio. A doutora Thais Melhama, essa psiquiatra que eu citei, ela coloca algumas possibilidades. Ela admite, sim, que alguns casos, principalmente autismo muito grave, aqueles com deficiência intelectual, não conseguem aprender a falar, muitos não conseguem nem ler, nem escrever. Esses autistas muito graves, ela acha que tem alguma coisa de espiritual, de kármica, nesses casos. Mas muitos outros autistas, ela acha que não. Ela acha que pode ser, por exemplo, espíritos muito inteligentes, que não desconstruem o cérebro. Aí a inteligência ocupou tanto espaço, sobrou pouco espaço para o social. Entendeu? Então, são questões que nós, espíritas, temos que começar a entender. Pode ser, pode não ser. E não fechar numa situação. Então, cada caso é um caso. Há uma questão espiritual, há um cérebro doente, há questões ligadas à educação, não há. Questões obsessivas, não há, a não ser como complicação. Pode. Né? Uma criança, um autista, ser afetada espiritualmente por um espírito, mas não é a causa do autismo. O autismo é basicamente um espírito que, por um motivo que a gente não sabe, construiu um cérebro com problema. Tá certo? Doutor Ricardo, queria saber o seguinte, assim como a gente, se o corpo ele não tiver, né, as ferramentas para manifestar uma determinada capacidade, igual o senhor falou, né, no caso do pianista, por exemplo, né, se o piano não tiver as teclas, pode acontecer o contrário, de repente, se a pessoa ela tivesse, né, se os genes permitissem, ela manifestaria uma determinada doença em função de alguma coisa que ela fez, mas se não tem aqueles genes disponíveis, ela pode não manifestar aquilo numa encarnação? Ela pode manifestar de uma outra forma, que não seja através dos genes. Ela pode se manifestar através de outros mecanismos. Hoje, a biologia estuda muito um fenômeno chamado de epigenética. São curvas de fora que interferem nos genes, que fazem os genes funcionar ou não. Então, às vezes, a questão genética não foi mexida, porque não tinha dos pais, mas esse espírito que traz essas marcas psíquicas disfuncionais pode determinadas marcas epigenéticas, fazendo com que certos genes que deviam funcionar não funcionem, que outros que não deviam funcionar funcionem, percebe? E aí a condição pode se manifestar. Então, genes é um dos fatores. O espírito pode atuar sobre o corpo através de outros elementos que não os genes. A respeito dos genes, há um fenômeno, espero que eu consiga fazer vocês entenderem, vocês não são biólogos, né? Chamado genes unidos, linkage. O que é isso? Porque a gente aprende com o André Luiz que o espírito seleciona os genes. A gente não aprende isso? Na hora que vai reencarnar, escolhe os espermatozoides, né? Lá no Missionários da Luz aparece o Alexandre, lá, não se parece? Energizando o espermatozoide para ele ganhar a corrida. A gente aprende que os espíritos selecionam o homem. Então, a gente tem ideia assim, o espírito seleciona os genes que ele vai ter e aí constrói o seu corpo. Então, estão tão próximos de outros, no mesmo cromossomo, tem sempre juntos, sempre em pacote. Isso chama-se linkage, genes unidos. Não é possível um espírito selecionar os 25 mil genes. Porque ao escolher um, podem outros vir juntos. Porque eles estão sempre juntos. Entendeu? Vamos pegar um exemplo. Um cidadão grande pianista, é um espírito grande pianista. Ele vai reencarnar para ser pianista. Vamos imaginar que os genes que ele vai atrair dos pais são genes musicais, que vão permitir a construção de um cérebro musical, e junto com esses genes musicais estejam genes da calvície. Calvície é uma condição genética. Ele vai atrair esses genes musicais que ele precisa. Os da calvície vêm de carona, vêm no pacote. Ele vai ser um pianista careca. O pianista tem nada de carne.
É, vai ser. Nós tivemos jogadores de futebol que tiveram muito problema com a obesidade. O próprio Ronaldo Fenômeno teve época, passou a ter, o Adriano teve época. Vamos imaginar um espírito que vai reencarnar para ser um grande atleta. Ele precisa de um aparelho osteomuscular adequado. Ele vai atrair gênios, vão ser selecionados gênios, para ele construir um corpo físico bacana. Vamos imaginar que, junto com esses gênios, vão gênios ligados à obesidade. Então, ele vai ser um atleta com problemas a vida toda. Ele vai ter que lutar contra a obesidade. Pode ser obeso, não. Aí vai depender dos esforços dele. Mas ele vem com a tendência. Não, tem tendência à obesidade. Tem gente que come 3 vezes mais do que eu. Adulto funciona de forma diferente. Eu acho que não come, não é verdade. Eu sempre acho que o problema ou é tireoide, né? Uma corticoide que tomou quando era criança, ou é estado nervoso. Todo mundo acha que não come. E eu sou um outro que sei que como, né? Porque eu como muito. Mas tem pessoas que acham que há uma questão genética relacionada. Esses genes podem não ter sido escolhidos, podem ter vindo de carona. Como é que chama isso? Vamos aguardar. Chegando em casa, a gente chama o adolescentezinho lá do ensino médio, pergunta para ele, aprendi o que é linkage, ou genes unidos. Genes que estão muito próximos do mesmo cromossomo e sempre vão caminhar juntos. Aí a gente entende algumas coisas que não tem nada a ver com karma. Tá certo? O espiritismo é muito bonito, principalmente quando a gente tem a coragem de abrir para a ciência e fazer a link, fazer a ponte. Aí fica maravilhoso. E aí ninguém segura a gente. Porque as outras religiões só tem um lado do espírito. O cientista tem um lado da matéria. Nós espíritos temos a coragem de trabalhar os dois, sem medo de errar, sem problema. Até que falei, se a ciência comprovar que o espiritismo está em erro, mundo do espiritismo, falei isso. Mas não entendeu. Mas vai fazer a ciência, porque a gente vai se adequando, a gente vai entendendo, vai compreendendo as coisas. Oi? Eu queria saber se o psíquico ele é exclusivo do espírito ou se tem alguma parte fisiológica no cérebro. Eu já vi algumas visões psicanalíticas que dizem que, por exemplo, o inconsciente nosso, ele está presente, é fruto das atividades do cérebro. Eu queria saber qual que é a visão espírita sobre isso. Eu vou pedir para você repetir, falar um pouquinho mais alto, eu não escutei. Você pode? Então, Vou falar mais alto. Eu queria saber se o psíquico ele é exclusivo do espírito ou se existe uma parte do psíquico que está presente no cérebro. Todo fenômeno psíquico é espiritual. Todo fenômeno psíquico se dá na mente. Mente é espírito. Ela se manifesta através do cérebro. Ela passa pelo cérebro. Ela interage com o corpo e com as pessoas pelo cérebro. Mas ela é do espírito. Cérebro não cria função psíquica. Tá? Bom, isso é um princípio espírita dos mais importantes. Cérebro lesado altera o psiquismo? Não. Altera a manifestação do psiquismo. Tá certo? Allan Kardec fez isso. Allan Kardec pegou, por exemplo, pessoas que eram loucas, tidas como loucas, tirou do corpo, levou para uma sessão mediúnica e depois para comunicar através de um médico. A pessoa era normal. A pessoa era normal. Nancy Purra, já falecida, ela foi uma médium de desdobramento, trabalhava com crianças com síndrome de Down. Ela foi fundadora de um instituto espírita em São Paulo, fabuloso. Ela tinha arrebatamentos noturnos em corpo espiritual e ia a determinadas colônias. Ela escreveu 2 livros sensacionais, disponíveis gratuitamente em PDF. O Castelo das Aves Feridas e As Aves Feridas, a Terra Volta. Narra essas experiências de desdobramento, essas colônias espirituais. Nessas colônias, ela encontrava espíritos que iam reencarnar com deficiência e espíritos reencarnados com deficiência que iam lá estudar e interagir. E ela conta que muitas das crianças que ela cuidava no posto dela, em São Paulo, que tinham Down, por exemplo, que tinham deficiência intelectual, lá nessa colônia eram normais.
inteligência normal. Ela conta um caso muito legal de um garotinho, ele era chamado de chinesinho, era um balde, ele tinha um olhinho assim, chamado de chinesinho. Ele era gordinho, estava muito alegre, mas tinha uma deficiência intelectual grave. Certa feita, num desdobramento espiritual, ele encontra com o chinesinho desdobrado. Normal, uma criança normal. E ele fala, e ele estava muito triste. Aí a Nancy disse assim, chinesinho, o que foi? Por que você está triste? Ah, tia Nancy, eu fiquei sabendo que eu vou desencarnar. Eu vou desencarnar muito, muito, muito brevemente. Eu falei, mas você vai desencarnar? Você está tão bem, excelente saúde. Vou desencarnar, tia Nancy. Me disseram que eu vou desencarnar de fome. De fome, chinesinho. Conta outro. Vamos ver como é que você bate o papo. Desencarnar de fome? Tia Nancy. Mas não é de fome de comida, não. É de fome de amor. Meus pais nunca me aceitaram. Eles até se esforçam, mas nunca me aceitaram. E os espíritos disseram que eu não vou ter afeto para levar essa encarnação por muito tempo. Percebe? É do espírito. O psiquismo é do espírito. Tá? Ricardo, eu tenho duas perguntas. Que eu tenho muita dificuldade para entender, por exemplo, no exemplo que você falou sobre o homem que tinha um tumor no cérebro e por conta disso ele teve outras atitudes. Então, pensando assim, qual seria a responsabilidade dele espiritual perante a isso, já que foi uma questão do cérebro dele que fez com que ele agisse dessa forma? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é pensando na evolução que nós temos aqui mesmo. Uma pessoa que tem alguma doença mental, alguma demência, como que ela consegue ter essa evolução, sendo que o corpo dela está limitando ela? A questão da responsabilidade pelos atos do indivíduo que tem uma lesão cerebral. Livro dos Espíritos, lá para o finalzinho, quando Kardec estuda suicídio, tem a seguinte frase: o louco que se mata não sabe o que faz. Não é suicídio. Ele não tem responsabilidade. O que norteia a nossa responsabilidade nos atos são duas coisas, segundo o livro do Espírito: conhecimento e intenção. Se a gente não tem conhecimento do que faz, ou não tem a intenção de fazer, não há culpabilidade. Mesmo que outras pessoas venham sofrer. A culpabilidade depende da ciência que eu tenho do que eu faço e da intenção de fazer. Percebe? Então, a responsabilidade, nesses casos, é diretamente proporcional a isso, ao conhecimento e à intenção. No caso de Michael Oft, nenhum de nós tem como julgar o quanto exemplo ele seria disso. Porque a gente não sabe se, apesar da lesão, alguma coisa ali poderia ser diferente. Há atenuantes, óbvio. Tanto quando o tumor foi retirado pela segunda vez, ele nunca mais teve problema. Alguém pode dizer assim, será que ele não se controlou melhor? Sim, porque tirou o tumor. Talvez o tumor não permitia que ele se controlasse. Quando eu estava fazendo minha residência no Rio, eu me lembro de uma jovem que internou com lúpus, chamava-se Iara. Ela ficou internada mais de 100 dias. O lúpus comprometeu o sistema nervoso central dela. Ela teve uma mudança de comportamento impressionante. Quando ela internou, o lúpus não tinha afetado o cérebro. Eu era uma moça tímida, nem olhava para a gente. Eu era residente. Falava pouco, muito acanhada. Tudo a mãe tinha que falar. Ela devia ter seus 17. Em determinado momento, a doença atingiu o cérebro e ela tornou-se outra pessoa, desfigurada, sensual, chegava a tocar nos órgãos sexuais dos residentes. O lúpus foi tratado, o cérebro desinflamou e ela voltou a ser aquela mocinha que era antes. Eu vi uma pessoa num surto de hipertireoidismo, num delírio, atirar-se do 8º andar do Hospital Lagoa. Sem medicação suicida. O hipertireoidismo operou a cobrição. Fez que ela no surto de loucura se atirasse. Responsabilidade? Não. Ou quase nenhuma. Tá certo? Porque a pessoa não tem ciência do que está fazendo, não tem intenção do que está fazendo. Tá bom?
Segunda pergunta, me lembra aí. A segunda é sobre a pessoa que tem alguma demência, O aproveitamento dessas experiências. Algumas encarnações são reencarnações compulsórias e que elas funcionam como um tratamento paliativo, como se fosse um curativo que você faz numa úlcera para esperar a cicatrização. Então, algumas encarnações, a gente não vai esperar delas grandes desenvolvimentos do espírito, porque ele está cerceado na sua capacidade de pensar, de sentir, de entender as coisas. É uma encarnação transitória, necessária para a recomposição psíquica, para outra que virá depois. O objetivo é esse: recompor, reorganizar algo tremendamente lesado. O indivíduo, por exemplo, comete um crime muito grave e a consciência destrambelha o cérebro dele e está tão destrambelhado que ele não consegue formar um corpo normal. Ele encarna num corpo deficiente. Fim daquela encarnação, essa experiência nesse corpo doente, essa perturbação já se desintegrou na própria composição do corpo e ele volta à normalidade e toca a sua vida. Tá certo? Qual é o objetivo? Claro, o objetivo analisando o contexto geral desse espírito. Possivelmente, nessa encarnação, ele não pôde evoluir muito, mas foi necessária para ele retomar a evolução na seguinte. Tá? Algum objetivo também as casos se tornam tanto a família tem uma causa, uma comoção tão grande e uma modificação nesse viver apenas um experimento. Isso existe, isso é real. A gente tem muitos casos na literatura espírita de espíritos que reencarnam, que sofrem determinadas situações, que não têm um karma relacionado àquilo, e que simplesmente é um objetivo de outras pessoas, ou de instituições, ou da própria humanidade, ou até mesmo da família. Né? Há casos assim. Há um caso, por exemplo, envolvendo Peixotinho. Peixotinho foi o maior médico de materialização do Brasil. Francisco Peixoto Lins, viveu na cidade de Campos. O Peixotinho, quando começou a surgir nele a mediunidade, gostava de uma bebida. Bebia muito. De materialização. Para qualquer médio é problema. Para o médio de materialização. Os frutos saem tudo. A tragédia. Ele tinha uma tarefa belíssima no campo da doutrina espírita, através de efeitos físicos, mas não largava a cachaça. E os espíritos benfeitores começaram a ficar preocupados, ele ia perder a encarnação dele. E toda uma programática espiritual estava ligada a ele. E um desses espíritos que iria acompanhá-lo decidiu reencarnar como filha. Precisava reencarnar. Decidiu reencarnar como filha. Recebeu o nome de Araci. Uma menina linda, encantadora, delicada, amorosa. Foi o primeiro filho, novinho com a esposa. Ele continuou com a cachaça. A menina, ele continuou com a cachaça. A menina morre. Com 2 anos de idade. E passa a aparecer para ele um espírito quando ele ia beber. Não, papai. Por favor. Ele abandonou e se tornou esse grande trabalhador espírita. Araci não tinha que ter enganado, não tinha que ter morrido aos 2 anos. Veio, renunciou, por amor à causa, por amor a ele, para que a coisa evoluísse da forma como evoluiu. Percebe? Vê como é, gente, como é que as coisas são mais complicadas que a gente imagina. Né? Por isso eu fico irritado quando eu vejo expositor espírita falar, é isso. Gente, nós não sabemos. Pode ser, pode não ser. Tem tantas possibilidades. A criança não é suicida. Não era assim, não era suicida. Eu vou um pouquinho embora. Minha mulher me deu até às 6 horas. Você sabe que depois de uma certa idade o homem vira arroz, né? Só acompanha.
Era um feijão caldo. É? Mas e aquele rolo de macarronada lá? Não tem uma fortaleza. É, tá certo. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer muito vocês, gostei muito, para mim foi uma tarde muito agradável. Agradeço o convite. Até uma outra oportunidade, tá bom?